E aí, pessoal, três jogadores. Passei os 2 últimos dias tentando entender como que o mercado está vendo as categorias de base do Grêmio. E você vai entender uma lógica que pode, em muito pouco tempo, salvar o tricolor. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, o recado é da Mais Ágil para você que está precisando de um dinheiro extra, está precisando dar uma viajada, está precisando comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. Mais Ágil é solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali você vai conversar com eles e sem burocracia. O dinheiro do FGTS parado, em menos de 24 horas estará na sua conta. Converse com a Mais Ágil, você vai curtir. Mais Ágil é uma solução muito legal para quem está precisando dessa grana extra e tem o FGTS parado. Gente, todos os movimentos que nós estamos vendo do Grêmio dão conta de uma preocupação financeira importante. Nós já falamos aí da necessidade do Grêmio vender. Este canal aqui quase todo tempo fala dessa relação entre montar um time forte e ter grana e como conquistar a grana para dar sustentabilidade para o clube. O Grêmio, todos sabem, vendeu muitos jogadores. Nas últimas 3 janelas não vendeu nenhum jogador e isso está gerando uma série de problemas para o Grêmio, porque o Grêmio não conseguiu seguir na sua linha de faturamento. Isso acabou determinando que o Grêmio buscasse empréstimos bancários, blá, 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 blá. Todo dia a gente fala nisso. E eu fiz o caminho inverso. Eu peguei meus conhecimentos aí, alguns amigos que eu tenho no futebol, sobretudo na linha dos empresários de futebol e também de olheiros e analistas de desempenho pelo mercado internacional, que cuidam de jogadores brasileiros. E fiz a seguinte pergunta: tá muito bonito, o Grêmio não tem jogador para vender agora, porque o Bitelo vale pouco, porque o Ferreira não vale mais nada, porque os goleiros acabam valendo menos, porque o Grêmio não está divulgando, não tem jogadores subindo aí, estourando com grande visibilidade. O que falam da base do Grêmio e se existe algo que a gente pode ter esperança de uma solução em pouco tempo? Essa é a pergunta. Quando tu pergunta isso para um empresário, é óbvio que isso está mais vinculado às relações de venda e compra. Quando tu pergunta para os olheiros e para os analistas de desempenho, isso muda um pouco. Existem 3 jogadores na base do Grêmio que estão sendo analisados de forma contundente pelo mercado internacional. E eu falo aqui no alto mercado, não do meio mercado, é do alto mercado. Não é jogador que está sendo analisado e nem passa tanto pela seleção brasileira. O Grêmio que tem muitos convocados, o Grêmio teve mais uma vez 5 convocados, se não me engano, para a seleção sub-15, tem jogadores na seleção sub-17. Não é isso. O Grêmio tem excepcionais jogadores. Agora, 13 em especial estão sendo analisados pelo mercado europeu do alto padrão. E aqui eu falo de olheiros de clubes como o Real Madrid, como os grandes da Itália, como os grandes da Inglaterra. 3 jogadores. Primeiro deles, e aqui eu falo por ordem de idade, não por ordem de preferência. Primeiro deles, Nathan Fernandes. Jogador de lado, apareceu algumas vezes no profissional, tem 18 anos de idade e teve algumas dificuldades de sequência de lesão. Isso foi analisado. Esse menino passou a fazer ele e também o staff uma investigação maior nessas lesões, inclusive mudando a mordida para que ele acham que isso pode ter um problema postural. Ele resolveu isso, ele está voando e o mercado internacional está de olho nele. Nathan Fernandes é o primeiro. E eu vou repetir, por ordem de idade, não por ordem de preferência. O segundo, Jefinho, canhoto, meia de articulação, um jogador de incomum habilidade com o pé esquerdo e também é avaliado pelo grande mercado na Europa. Um jogador que é muito jovem e
não tem uma sequência maior como titular de categoria de base. E isso, o mercado da Europa não está nem aí. Ele está olhando para ver o nível de evolução desse jogador. E está no radar, sim, senhor. Depois que eu colocar o terceiro nome, vocês vão entender. O outro é Gabriel Mack, o talento do Grêmio de 15 anos, que encanta todos que acompanham futebol. É outro jogador que está muito no radar destes clubes. Aí vai se dizer o seguinte, pô, Ciceda, esses caras são muito novos. E aí está o X da questão. O mercado mudou. O mercado mudou muito. Teve um momento que o mercado se desenvolvia por jogadores que ganhavam visibilidade nos times principais. Esses jogadores já não têm tanto o olhar desses gigantes do futebol mundial. Por incrível que possa parecer. O cara passou de 20 anos, esse cara já, não que ele não seja olhado, nós temos vários casos aí, só que ele já tem, deste grande mercado, uma ideia de que ele não termina a formação lá. Então, o movimento do mercado europeu, ele está muito mais vinculado a 15, 16, 17, 18 anos, que é o jogador que vai e termina o processo de formação lá. E esse jogador é o jogador dos milhões e milhões, como foi o caso do Endrick, que depois virou profissional no Palmeiras e até está remando no Palmeiras. Não é um titular absoluto. Então, este é o processo que a gente começa a ver. Quando eu conversei, eu fiquei impressionado com isso. Tem outros jogadores do Grêmio que também estão no radar destes olheiros dos clubes gigantes. Esse processo de monitorar jovens jogadores brasileiros, o Grêmio está no radar deles, o que é uma boa notícia. E isso indica uma nova tendência e, claro, também uma solução financeira. Jogadores abaixo de 20 anos, neste molde, são vendidos acima de 20 milhões de euros. Jogadores como Bitelo não são vendidos acima de 10 milhões de euros. Por ter 23 anos, por acabar tendo uma vida útil lá um pouco menor. E eu vou repetir, não é problema estar com 23, só que do ponto de vista de mercado, esse valor diminui. E é natural. É natural. Então, este movimento é que nós temos que começar a entender. Vai existir um momento em que tu vai criar o jogador sabendo que ele nunca vai usar a camisa do teu time principal. O que é maluco para nós, eu, por exemplo, que sou categoria de base, que adoro categoria de base, que penso, pô, eu tô criando esse jogador para esse jogador ser jogador do Grêmio, esse jogador brilhar, ganhar Grenal. Esse cara não vai jogar. Esse cara vai ser formado aqui e ele vai servir para financiar o principal sem fardar no principal. É uma lógica maluca, mas é o mercado. E contra mercado não adianta a gente brigar. Não adianta a gente brigar. O mercado do futebol, nesse ponto, ele define a regra do jogo. Não é tu que ensina a regra do jogo. Se tu tranca este processo até os 23 anos, como o Grêmio fez, tu simplesmente rasga mais da metade do teu investimento ou da tua capacidade de venda. Tu tem que ter esse entendimento. E aí o que joga no teu time, ótimos jogadores, mas não esse jogador que vai fazer a diferença lá. O que vai fazer a diferença lá sai daqui com 18 anos. Que loucura. Mas é a realidade. Eu fiquei muito satisfeito com isso aqui, com essa notícia, por quê? Porque aqui pode estar a solução financeira do Grêmio. Tu conseguir vender um jogador desse acima de 20 milhões de euros e o contraponto disso é, pô, o cara sem ser testado, não, esses caras têm todo o monitoramento deles. Todo o monitoramento possível e impossível desses caras. Tudo que vocês podem imaginar. Ontem eu falei com um olheiro e ele me disse, cara, tudo. Até a altura do voo deles, ele sabe. Então, é realmente uma nova lógica do mercado que
que a gente está aqui para contar para vocês também. E acho que dando uma boa notícia, porque o Grêmio tem, sim, visibilidade junto aos olheiros do mundo, os grandes olheiros, os grandes analistas de desempenho, que parecem cada vez mais, está de olho em super talentos muito jovens. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.